Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Como vão vocês? Estamos entrando numa nova fase, um novo projeto aí, e hoje já é o dia 6. E o que esperar agora de 2024? Como trabalhar essas novas propostas que vêm aparecendo? Como trabalhar isso? E como a gente se desenvolver para que isso aconteça de maneira mais rápida, de maneira mais assertiva. Então, a proposta de hoje é a parada da procrastinação. Aquele, aquele efeito que tem na vida de todas as pessoas. Então, aqui tem alguns passos simples que para superar essa fase que a gente está passando, algumas coisas que eu estou aplicando na minha vida, outras que estão por vir ainda. Mas de forma bastante lógica é que isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Independente do que aconteça, a ideia é criar essa mudança, criar essas situações e criar novos problemas para serem resolvidos. Se você estiver me ouvindo, já deixa aqui seu nome, de que cidade você está falando, que eu quero te conhecer melhor. E espero que também você me conheça melhor, porque a partir disso a gente cria um vínculo, um relacionamento capaz de gerar novos resultados e novas proposições para a nossa vida, novos aprendizados principalmente. Então, vai aqui algumas dicas simples de como superar essa procrastinação. Uma das coisas que a gente tem feito aqui é ser diligente com as tarefas do dia a dia. Não colocar tarefa demais e nem ficar com tarefa de menos. E à medida que à medida que o nosso trabalho vai aumentando, a gente vai diversificando e aumentando esses intervalos de horário, para que esse serviço, esse trabalho não fique cansativo e ao mesmo tempo ele possa produzir algum fruto para o nosso cliente. Então, dividir esse trabalho em tarefas menores, ele em grande parte gerenciável, faz com que a gente permaneça calmo, tranquilo, sereno, para que a gente possa resolver com mais assertividade. Então vamos lá. Você pega uma tarefa grande e transforma ela em várias tarefas pequenas. Vamos ver se nós conseguimos criar um exemplo aqui. Hoje mesmo é sábado, então já vem o planejamento aí para segunda-feira. Para segunda-feira existem a parte da manhã e parte da tarde. Parte da manhã normalmente a gente deixa para as atividades gerais de atendimento a cliente, de cuidar de você mesmo, fazer as tarefas que você precisa fazer, tudo que você precisar fazer particularmente a gente faz na parte da manhã. E a parte da tarde a gente diversifica esse horário e divide ele em horários de trabalho manual. É aquele momento para onde você vai para as atividades manuais. Então o que acontece? Quando você tem o teu tempo para você planejar, pensar e executar só as tarefas que se relacionam a si mesmas, fica mais fácil você dispensar a parte da tarde para as pessoas que você precisa dividir esse tempo. E a partir das 6 horas, esse tempo deve ser dividido já com a família. Ou seja, para 6 horas da tarde você está em casa. E às 10 horas você já está descansando. E às 6 da manhã você está acordando novamente. Então são intervalos de horário que te ajudam a você determinar como vai ser seu dia. Então, começando, estabelecendo metas pequenas. Que não seja meta grande, meta pequena. Por exemplo, você está assistindo esse like aqui, você pode já enviar esse vídeo para mais uma pessoa. Ou seja, é uma meta pequena para você. Então, as pessoas que se ajudam, elas tendem a crescer mais, a aparecer mais e ser mais assertivas nas suas decisões. Você que está assistindo aí, por exemplo,
Já clique e já manda esse vídeo para mais uma pessoa. Deixe seu gostei ou não, deixe seu coraçãozinho aí e vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Por exemplo, estabelecendo metas pequenas é uma meta realista de cada trabalho. Então as pequenas conquistas vão te motivar. Então você saber que dentro daquela lista de 10 itens que você colocou dentro do seu dia para você executar e você conseguiu realizar pelo menos naquela linha, a linha de tarefas, vai acontecer que você vai se sentir realizado com cada sessão desse trabalho. Então, cada conquista ela vai sempre te motivar para um novo projeto. Você vai passar para o próximo, sabendo que já venceu a primeira fase. Então temos a fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tarefas que foram listadas durante o nosso dia para a gente executar. Então essas 10 tarefas a gente vai começar separando elas em atividades particulares e atividades interpessoais. O que são as atividades interpessoais que a gente acabou de falar agora mesmo? E essas são as atividades que se relacionam com outras pessoas ou com a execução de serviços manuais. Ou seja, tudo que eu tiver de resolver do lado intelectual, resolverei na parte da manhã. Tudo que eu tenho que resolver com parte manual, tem que sair, tem que fazer isso, fazer aquilo, vou deixar resolver ele já na parte da tarde. Desde que você esteja preenchido a fase inicial, que é a intelectual, que é planejar. Esse planejamento, o que ele muda em você? Os teus hábitos. Quando você começar a ter o hábito de criar nova rotina para você, você vai ser capaz de direcionar melhor o seu dia, o uso dos seus horários. Uma técnica que é muito utilizada, o pessoal coloca intervalos de 25 em 25 minutos. O que são esses 25 em 25 minutos? É a técnica de Pomodoro. Ele fala que o nosso cérebro, a cada 25 minutos ele tem um pico. Tem um pico de tarefa. Por exemplo, um pico de como diz o nome? De concentração. Quando você coloca esse pico de concentração, o teu cérebro vai aceitar no máximo 25 minutos. Então essa técnica de Pomodoro, ela coloca 25 minutos de intervalo para a tarefa ser executada e 5 minutos de descanso. Ou intervalos iguais. 25 minutos para descanso, para tarefa, e 25 minutos para execução, para descanso. Então, o que faz esse Pomodoro? Esse Pomodoro vai colocar horário, intercalar todos os teus horários. Ou seja, de 25 em 25 minutos você tem autoconcentração em alguma determinada tarefa. Por exemplo, eliminar distração. Quando você elimina a distração, por 25 minutos, o que? Você alivia o teu cansaço mental, sendo capaz de você retornar ao seu pico máximo em alguns minutos. Ou seja, desde que você tenha um intervalo para você executar e um intervalo para você descansar, logicamente que você vai ter resultados melhores do que colocar pressão dentro de 1 hora, 2 horas de trabalho direto sem intervalar. Então, escreva assim, conquistas menores motivam a enfrentar a próxima tarefa. Motivos menores, conquistas menores te motivam a enfrentar a próxima tarefa. Fala para mim, você já tem atingido suas conquistas? Como está sendo eliminar as distrações da sua vida? Então, a gente vai se envolver agora com um novo projeto, com um novo propósito em 2024, de ser melhores. Melhores na memória, melhores no físico, melhores na família, melhores em todo quanto área de nossa vida. Então vamos começar eliminando as distrações. Por exemplo, demos agora 25 minutos de
Aula inicial. Podemos chamar isso de uma aula? Não, ainda não. Mas é um aprendizado. Não deixa de ser um aprendizado. Então vamos lá. Então a gente vai identificar e remover as distrações do nosso redor. O que pode nesse momento tirar a minha distração? Por exemplo, essa luz forte que está vindo aqui do meu lado, que esse ar do sol aqui, com a janela muito aberta, esse aqui é uma distração. Tampei ela, eliminei. Não, ela continua ali. Só que para mim ela está eliminada. Ou seja, eu estou me identificando e me colocando no... elencando elementos ao meu redor que possa estar me distraindo das minhas tarefas que sejam mais importantes. Então, vamos desligar as notificações. Por exemplo, celular. Quando eu estou no trabalho muito afinco, eu não respondo ninguém, não falo com ninguém. Estou 100% comigo. Então, o que eu vou? Vou me envolver e vou me eliminar essa distração. Ou seja, eu coloco o celular no modo silencioso e crio para mim um ambiente propício para o trabalho. Então, o que vai acontecer? É bom que lembrar. Lembrar pelo qual motivo a tarefa está sendo importante. Por qual motivo essa tarefa é importante. Então, conectar-se com esse propósito pode ser de muita valia. Ou seja, ele te aumenta a tua motivação. O que? Saber que esse serviço tem que ser realizado e à medida que ele for realizado, ele vai te motivar para a próxima tarefa. Um outro fator é o fator recompensa. Teu cérebro trabalha com recompensas. Exercício, tarefa, recompensa. Exercício, tarefa, recompensa. Então, sempre que existe uma tarefa e ela for concluída, você necessariamente tem que recompensar-se. Como eu posso fazer isso? Bom, para quem gosta de chocolate, por exemplo, seria uma boa recompensa para você comer o chocolate depois de você ler determinado livro. Comer alguma coisa diferente e ir no final de semana ao restaurante depois que você conseguir executar determinado trabalho. Então, todas essas formas aí ajudam você a motivar seu cérebro a trabalhar em seu prol. Ou seja, ele é preguiçoso, ele quer descansar. Então, a maneira mais fácil que você tem de fazer ele executar as tarefas que têm que ser feitas é você colocar um horário, estabelecer uma meta, cumprir essa meta e recompensar-se. Então, trabalho, tarefa, realização, como se diz? Tarefa, realização, recompensa. Realizou a tarefa, recompensa. Isso vai mudar todo o teu jogo ao teu redor. Então isso cria uma associação positiva com o seu trabalho. Pessoal, tá chegando essa... Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo... Se puder dar um retorno aí quem estiver ao vivo aí. Não dá pra mim... Não conheço muito bem esse cenário aqui. Então pode ser que vocês não estejam me ouvindo. Qualquer coisa deixa aqui no comentário. Então, recompensar-se. Após concluir uma tarefa, dê a si mesmo uma pequena recompensa, que é capaz de conectar-se com o propósito de aumentar a sua motivação. Antes de começar essa live, a gente montou um plano. O plano estratégico para você não pifar nas lives. Ou seja, durante todo o dia eu pretendo fazer live. Eu vou fazer lives, independente da situação como eu esteja. Se eu estiver bem, eu farei. Se eu não estiver bem, não farei. Então, provavelmente, em algum horário do dia você vai ter essa live. Então, eu convido você já a seguir a gente aqui no Instagram. Deixa seu recado, deixa seu joinha e fala para mim qual está sendo a sua experiência aqui comigo. Qual foi o aprendizado de hoje? O que está se revelando hoje no seu coração? O que está sendo trazido à tona na sua vida com essas palavras? Às vezes você chegou aqui muitos chegam até mim aqui, por simples curiosidade.
E assim acontece em muitos canais de tanto Kawaii, tanto YouTube, TikTok. Então o pessoal tem chegado a mim por curiosidade. Então qual que é a recompensa? Então após concluir a nossa pequena tarefa, nós vamos nos dar uma pequena recompensa. Isso cria uma associação positiva com esse trabalho. Então ter o plano. O plano inicial era fazer a live. O plano secundário, finalizar essa live com um joinha, pelo menos, ou um compartilhamento. E você que está aí desse lado pode me ajudar nessa tarefa. Antes de começar, então, tem um plano claro que precisa ser feito. Esse plano claro, ele vai ser executado. Isso reduz a incerteza da procrastinação. O que é a certeza da procrastinação? É aquela certeza que você não vai fazer. Então, executar essas pequenas tarefas e ter os pequenos resultados e pagar-se por esses pequenos resultados que você tem, vai te motivar a ter mais resultados ainda. Lembre-se que não precisa ser feito, apenas dê o primeiro passo. Não feito não, perfeito. Não precisa ser perfeito, só precisa ser dado o primeiro passo. Então, dando o primeiro passo, a gente vai criar uma rede de apoio de orientação e uma orientação específica. Para isso, então, estou aqui para te ajudar. Então, você consegue fazer isso? Já pega essa live, já manda para 10 amigos. E amanhã a gente vai se encontrar falando desse mesmo assunto num formato diferente. Para ver se a gente realiza e ativa o nosso cérebro no modo execução, para a gente estar executando essas pequenas tarefas todos os dias aqui pelo Instagram. Então, antes de começar, tem um plano claro do que precisa ser feito. Outra coisa, ao concluir uma tarefa, dê a si mesmo uma recompensa. Fazendo isso, vamos listar então aqui as 10 coisas as 7 coisas que a gente tratou dentro desse vídeo. Então vamos lá. Então, a primeira tarefa era transformar uma tarefa grande em uma tarefa pequena, gerenciável, capaz de ser gerenciável, ou menos assustador possível. Definir metas para cada sessão de trabalho. Ou seja, essas conquistas vão ser realizadas de algum jeito e elas vão ser em partes menores. Um queijo, vamos comer ele pelas bordas. Uma pizza grande, comemos um problema pela borda. Então, terceira técnica, usar a técnica de Pomodoro. O que é o Pomodoro? Trabalhar em períodos curtos de 20 a 25 minutos, intercalando esse tempo. Ou seja, em tempos maiores de execução, tempos menores de descanso. Tempos maiores de execução, tempos menores de descanso. Então, quando você faz isso, você elimina as distrações, onde a gente passa por nosso quarto elemento. Identificar e remover todas as distrações ao nosso redor. Por quê? Porque lembrar um motivo pelo qual a gente vai estar fazendo as tarefas é o que vai fazer com que essa nossa decisão seja assertiva e realizativa, principalmente. Ou seja, a gente vai realizar todo o nosso propósito em cima de uma tarefa importante sem se distrair. Então esteja envolvido com aquela tarefa que você esteja fazendo. Crie um aspecto, crie um cenário, crie a situação para que isso possa acontecer de maneira positiva com o seu trabalho. O seu trabalho tem que ser positivo. Um trabalho chato, um trabalho cansativo, ele vai exigir de você a técnica Pomodoro. Põe isso na sua vida e tem um plano. Antes de começar, tem um plano claro que precisa ser feito. Recompense-se e dê a si mesmo uma pequena recompensa. Nos vemos numa próxima aí. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. E no que depender de mim, farei o possível para estar te ajudando naquilo que eu também estou aprendendo. Então, quero aprender e já estou passando isso para frente. Hoje, dia 6 de janeiro,
Então essa técnica vai me ajudar também a desbloquear e liberar esse lado meu professor que há muito tempo estava escondido, estava oculto. Fica aqui meu abraço e o meu respeito por cada um de vocês que tenham chegado. Forte abraço, até amanhã.